Aguardando o pessoal sincronizar. Boa noite, pessoal. A graça e na paz do Senhor Jesus. Vamos aguardar mais um minutinho até sincronizar aqui as redes sociais. Já vai começar já o estudo. Em nome de Jesus. Aguarda mais um minutinho. Na paz do Senhor Jesus, graças a Deus, irmãos, estamos aqui mais uma noite, nessa noite de estudo, para louvar e glorificar o nome do Senhor. Quando a gente aprende da palavra do Senhor, a gente está glorificando o nome dele. Porque a gente aprende mais, a gente tem mais apontando as razões para a nossa fé, né? Então é com grande alegria que a gente faz esses vídeos aqui, para que a igreja possa aprender, para que a igreja possa crescer espiritualmente, estar com raízes fixas e firmes, plantadas na fé do Senhor Jesus Cristo amado. Então, é com grande alegria, vamos orar para que o Senhor venha abençoar, para que o Senhor venha trabalhar nessa noite de hoje, e que as minhas palavras sejam entregues, revestidas com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus vai trabalhar melhor no entendimento de cada um, e que a fé de cada um saia daqui reforçada em nome de Jesus. Pai Celestial, glorioso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus Cristo amado, eis-nos aqui, Senhor. Mais uma noite, Senhor Jesus, em que estamos aprendendo da Tua Palavra, estamos aprendendo, Jesus Cristo amado, sobre a criação, sobre como Tu formaste, Tu foste um Criador dos céus e da terra e do universo. Pai Celestial, Jesus Cristo amado, me abençoa, Deus, que eu possa entregar, Senhor, a palavra, Senhor, que Tu colocaste no meu coração, Jesus Cristo amado, Deus, entregar para a Tua igreja, e que o Espírito Santo de Deus faça melhor, faça, Senhor, efetiva essas palavras, que seja para transformação, edificação, crescimento. E quem sabe, Jesus Cristo amado, aquele incrédulo, Senhor Jesus, que está ouvindo essas palavras, possam ter atentar os olhos para Ti, possa voltar os olhos para o Senhor, e que o coração também esteja amolecendo, Jesus Cristo amado, Deus, para que esta palavra entre no seu coração e ele possa aceitar que Tu és o Criador dos céus e da terra, Tu é o Criador dos homens. O homem falhou, mas Tu, Senhor Jesus Cristo amado, trouxe um plano para a reabilitação do homem, e esse plano chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém chega até Ti. Eu agradeço em nome de Jesus Cristo amado. Amém, Jesus. Amém, pessoal. Estamos aqui mais um vídeo, tá? Hoje é a parte 3
do nosso estudo, em que a gente está trazendo informações do ambiente científico, né? Do linguajar científico, para provar que a ciência, ela comprova a existência do Criador, né? Então, nos vídeos passados eu mostrei a fragilidade da teoria da evolução, né? Só que, ainda assim, os pressupostos e o vocabulário evolucionista, ele está circulando por aí como se fosse realmente sedimentado esse conhecimento. Quando a gente ouve que a natureza é sábia, o homem evoluiu do macaco, ou quando você vê um dinossauro, a idade dos dinossauros contada em milhões de anos, isso aí é falado como se já fosse provado. São propagados diariamente, como se fosse pacífico no meio científico. No entanto, está longe de ser comprovada essa teoria da evolução. Ela se afasta principalmente porque a teoria da evolução se afasta das evidências encontradas na natureza. Quando a gente vai para os fatos, quando a gente sai dos livros, sai da sala de aula e vai para o campo, vai para a natureza, vai para as coisas que de fato ocorreram, os fatos, eles dão subsídio à existência do Criador e não uma evolução do zero até tudo que se criou até hoje, tudo que a gente vê até hoje. E esses vídeos de hoje, igreja, não tem por objetivo confrontar a fé com a ciência, muito pelo contrário. O confronto entre fé e a ciência é uma estratégia dos evolucionistas, que colocam na prateleira de baixo a fé, os cristãos criacionistas com a fé e os cientistas com a razão. Essa é uma estratégia dos evolucionistas. Nós não nos opomos à ciência, porque a ciência bem fundamentada, bem sedimentada, bem estabelecida, ela comprova a existência do Criador. Então a boa ciência é amiga do criacionismo, porque ela aponta as digitais do Criador. E a gente não... uma frase, a boa ciência corretamente estabelecida e uma interpretação correta da Bíblia, porque as duas têm que caminhar junto. Uma ciência corretamente estabelecida e uma correta interpretação do texto bíblico, elas apontam, caminham junto. Elas caminham junto. Por quê? Porque foi o Criador da natureza. Então a natureza vai ter as digitais dele. Não devemos, igreja, mais uma vez, não devemos nos intimidar com a quantidade de cientistas que apoiam a teoria da evolução. Realmente a quantidade é enorme, mas ela diz muito mais da cosmovisão deles, da fé deles, do que propriamente dos fatos encontrados na natureza e das provas. E a gente vê, igreja, como esse assunto é muito importante. Estava vendo com a minha esposa uma retrospectiva, uma reprise do capítulo 1 de Gênesis, da novela da Record que está passando agora. Nós vemos o capítulo 1 de Gênesis. Se você for lá no YouTube, você vai encontrar, você vai confirmar aquilo que eu estou falando. Naquele primeiro capítulo, nada contra a novela Gênesis. Pode assistir, não tem problema nenhum. Aliás, é uma bênção que um tema bíblico está sendo exposto em cadeia nacional, isso é ótimo, então nada contra, mas os fatos, os relatos estão na Bíblia. A novela tem que criar uma vontade da gente ler a palavra de Deus, ler cada vez mais a palavra de Deus, até para confrontar, olha, isso não está na Bíblia, isso está na Bíblia, olha, isso aqui eu acho diferente, né? Então vamos lá, na novela Gênesis, no seu primeiro capítulo, traz sem comprovação nenhuma, no primeiro capítulo, 2 criações. Ele coloca a primeira criação, né, em que aí a criação feita para os dinossauros, aí foi extinto, através da queda de Lúcifer, foi extinto a primeira criação, e os dinossauros foram com essa extinção. E aí Deus faz uma segunda criação, aí já a criação relatada em Gênesis de Adão e Eva. Mas isso não tem base
bíblica nenhuma de você ter duas criações. Ou seja, mais uma vez os teólogos, né, que auxiliaram no roteiro da novela se intimidaram. Se intimidaram com a questão da extinção dos dinossauros em milhões de anos. Então, igreja, esse assunto é muito importante, que a igreja tenha confiança no relato bíblico, no relato fiel bíblico. Os dinossauros, eles foram feitos, todos os animais foram feitos tudo junto. Não teve uma criação especial dos dinossauros. E depois a do homem. Foi tudo junto, igreja. E nós temos argumentos científicos para colocar. Tá? E é hoje o que eu vou trazer. Eu vou falar de Big Bang, teoria do Big Bang, se ela ajuda ou atrapalha a existência do Criador, e vou falar dos dinossauros. Já que na novela Gênesis não relatou corretamente o que aconteceu. No vídeo anterior, igreja, eu mostrei que a partida da teoria da evolução, o motor de partida da teoria da evolução, que é chamada sopra primordial, ou a sopra probiótica, é uma conjectura que agride os fundamentos da química e agride os fundamentos da probabilidade. A ciência já comprovou, já cravou 2 aminoácidos que são os elementos básicos da construção de uma máquina biológica, o DNA dos seres vivos, formado por aminoácidos. 2 aminoácidos não se juntam na água. Isso a ciência já cravou. E a probabilidade também, porque eles querem nos fazer crer que em trilhões e trilhões de tentativas, um quebra-cabeça, se jogado, ele vai cair com as peças corretamente montadas. Não existe probabilidade para que isso ocorra. Só que eles querem crer que não. De tanto fazer, vai acontecer. Então a probabilidade infinitesimal de aminoácidos se juntarem é uma indicação clara que houve a intervenção do Criador. Cada vez que a probabilidade diminui infinitesimalmente, é porque o Criador está presente. É porque o Criador está atuando para que o resultado ocorra. Começando agora, o tópico de hoje. Outro ponto que os evolucionistas se atrapalham é de onde vem a matéria. Quer dizer, de onde vem a matéria? Os elementos químicos que formam os seres vivos. Onde está esta matéria? Os evolucionistas falam, não, a matéria está aí. Eles não respondem, eles não querem nem saber desse assunto. Mas, da onde vieram os elementos químicos que propiciaram esse arranjo, os elementos químicos, para que a vida pudesse aparecer? Vamos começar, igreja, vamos falar de probabilidade. Vamos falar da matéria, daquilo que originou. Vamos falar do planeta Terra, né? Que é aqui onde nós vivemos. Nós vamos falar das condições especiais da Terra, igreja. A Terra é um planeta absurdamente privilegiado. Foram calculadas as probabilidades dos fatores para a existência da vida, calculadas em trilhões e trilhões. Uma em trilhões e trilhões. Essas probabilidades. Vou dar um exemplo dessas probabilidades calculadas. Alguns exemplos, aqueles mais... por exemplo, a distância do Sol e da Lua. A distância do Sol e da Terra. Se a Terra tivesse um pouco mais próxima, toda a água evaporaria. Se ela tivesse um pouco mais distante, toda a água congelaria. E se o Sol fosse um pouco maior? E se o Sol fosse um pouco menor? Tudo isso aí, igreja, são probabilidades que vão se somando. E como eu te falei, a Terra está numa probabilidade de 1 em trilhões de trilhões. Não é brincadeira
quão ínfima é a probabilidade de um planeta ter as mesmas condições que a nossa. Isso é uma prova inequívoca de que algo especial foi feito aqui. Não foi um acaso. E se não existe na atmosfera a camada de ozônio que nos protege da radiação? É muito importante. Qual a probabilidade de um planeta ter uma camada de ozônio? Foi calculado. Que aí ele filtra os raios ultravioletas e a vida consegue prosperar. E se a luz fosse mais ligeiramente vermelha, ou mais azulada? Ou se a luz solar entrasse, mas não tivesse uma fotossíntese? A fotossíntese, igreja, é um mecanismo absurdamente complexo. Absurdamente complexo. Os evolucionistas colocam as plantas nas camadas ali. Não, é um ser vivo simples. Mas é absurdamente complexo a química de uma fotossíntese. Ou seja, nas camadas mais simples ali que os evolucionistas acreditam que são os animais mais simples, já tem uma complexidade absurda. Sabe o que significa, igreja? Existência de um Criador. Vamos falar rotação do eixo da Terra. Se ela rodasse mais devagar, seria muito quente o dia e muito frio a noite. Até a velocidade da rotação da Terra tem influência na vida. Senão a gente ia torrar de dia e de noite ia congelar. Pequenas variações, igreja, na posição, e isso quando você está falando no universo, é infinitesimal as diferenças. Nós estamos numa posição absurdamente privilegiada. Sabe o que significa, igreja? Quando a probabilidade é muito pequena, alguém colocou a Terra posicionada corretamente. Outro destaque também é a Lua. A Lua também, ela faz parte, ela estabiliza a rotação da Terra. Ela estabiliza a translação. É um mistério para a ciência, mas a Lua tem um fator muito importante na vida. Ela influencia as marés, ela impede a estagnação das águas, influencia as estações e assegura alguma luminosidade à noite. Olha, isso aí são probabilidades que vão se somando, E se não houvesse lua nenhuma, a rotação da Terra estaria desestabilizada. Qualquer mudança no posicionamento, na situação da Terra como ela é hoje, teria um efeito devastador na vida presente. E o fato, igreja, de haver milhões e milhões de planetas desabitados, eles confirmam a existência de um Criador. Eles confirmam que a Terra foi especial para esse Criador. Eles dizem que, não, com milhões e milhões de planetas, um outro vai dar certo. Só que ao contrário, igreja, quanto mais planetas tiverem desabitados, mais reforça a teoria de que a Terra foi feita especial. Então esses milhões e milhões de planetas que eles encontram completamente desabitados reforçam o Criador. Mas eles estão buscando ainda. De repente vai ter algum ali. Mas quando você fala de milhões e milhões, igreja, a probabilidade da existência das condições da Terra, elas vão diminuindo. E cada vez mais vai apontando o Criador. Antigamente, os cientistas, os astrônomos, estavam atrás de água. Não, a gente vai atrás de água no universo, porque se tem água, tem vida. Só que se tem água, tem vida aqui na Terra. Já estão encontrando água em diversos sistemas, até na Lua tem água. Tem água em bastante planetas. Posso até dizer que, olha, tem água em tudo quanto é lugar, mas vida não tem. Vida é aqui na Terra. Vou abrir só um parênteses, falando dos astrônomos.
buscando vida em outros planetas, né? Essa turma não rasga dinheiro. Essa turma não rasga dinheiro. Na verdade, o objetivo de, nós vamos ver se tem vida em Marte, nós vamos ver se tem vida não sei aonde, nós vamos fazer uma expedição, nós vamos colocar um telescópio para ver se tem vida. Na verdade, igreja, eles não rasgam dinheiro. O objetivo é dar uma motivação aos cientistas e à população pagadora de impostos para que os países consigam avançar nas suas tecnologias militares. Então, quando se fala, não, vamos fazer uma expedição a Marte, vamos fazer uma expedição à Lua, vamos buscar vida não sei aonde, na verdade, eles estão querendo se reforçar militarmente. Militarmente, porque eles sabem que se for procurar vida em outros planetas é rasgar dinheiro. Mas o objetivo é motivar para ter uma predominância militar, para ter uma preponderância militar. Você vê que os avanços mais rápidos da ciência foi quando os cientistas estavam extremamente motivados. Lembre-se da bomba atômica. Foi um rápido projeto Manhattan. Foi rapidamente, os cientistas se juntaram ali para fazer uma bomba atômica, por quê? Para frear os nazistas. Para frear o eixo. Japão, Alemanha e Itália. Ou seja, grande avanço com a motivação. Outro também foi o pouso na Lua. O pouso na Lua foi para saber quem era a potência militar com maior poder. Se era a Rússia ou os Estados Unidos. Os cientistas, tanto de lá, da Rússia quanto dos Estados Unidos, se motivaram com essa perspectiva de querer mostrar o poderio militar, que buscaram o pouso na Lua. Então, essa busca pela vida, igreja, não se engane. Isso aí é para ter preponderância militar. Tá? Eles não rasgam dinheiro. Voltando ao nosso ponto aqui. Nosso ponto da origem da matéria. A origem da matéria, quer dizer, a terra, a água, o potássio, o cálcio, o ferro, o magnésio, os elementos químicos, aquilo que forma os blocos básicos da formação de qualquer coisa, né? É um desafio para os evolucionistas. E a teoria do Big Bang joga mais uma dificuldade para o evolucionismo, igreja. Vou dizer para você, a teoria do Big Bang reforça o criacionismo. Isso não é dito, nós vamos dizer hoje. A ciência objetiva. Então eu vou explicar para vocês o que é o Big Bang, tá? Em linhas gerais, de uma maneira bem simples, tá? Porque a ciência objetiva, quer dizer, aquela que você testa, você enxerga, você vê, você prova, ela comprova que o universo está em expansão. O universo está se expandindo. Isso aí é observável, tá? Só que esse conceito do universo se expandindo, eles projetaram que no passado, então, ele estava compactado. Porque a gente tem a visão daqui para cá. A projeção é que no início, então, ele estava compactado e que uma explosão deu origem à expansão do universo. Só que a projeção do passado já é teoria histórica. Já é teoria histórica, já não dá para provar. Então, o passado, você não prova. Você faz conjecturas. E a conjectura do passado é que, se agora está crescendo e começou pequenininho, então explodiu tudo. Tá? Essa é, em linhas muito gerais, a teoria do Big Bang. Mas eu vou deixar a explosão de lado. Vamos deixar a explosão. O fato é que a teoria do Big Bang é que indica que o universo teve um princípio. Ele teve um gatilho. Ele teve um start. Né? E se ele tem um início,
pela lei científica universal de que tudo tem um início, tem uma causa, vou explicar para você. Existe uma lei científica que ocorre em qualquer lugar do universo, em qualquer tempo, ocorre sempre, que é a lei da causalidade. Os cientistas já é conhecida essa lei no meio científico, né? De que tudo que tem um início tem uma causa. Tudo aquilo que passa a existir é causado por uma outra fonte. Então, essa teoria do Big Bang que indica que o universo teve um início é porque teve uma causa, teve uma provocação. O universo é o efeito desta causa. Se ele tem um início, o universo é um efeito. E existe uma causa. E a causa, necessariamente, pela lei da entropia e pela lei da conservação de energia, a causa é mais organizada do que seu efeito. Tem uma energia intrínseca maior do que seu efeito, tanto em termos de organização. Ou seja, é um Criador que é acima do universo. Ele é maior que o universo. Para o universo ser criado, para o universo ter um princípio, é necessário que haja um Criador, um causador maior do que o universo. Isso pela lei da causalidade. E a Bíblia explica isso. A Bíblia explica exatamente isso. Que Deus é a causa do universo. O universo é o efeito da ação de Deus. E nós sabemos isso. Lá em João 1:1, ele diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Veja que esse versículo não se fala da existência da matéria. É só o Verbo. É só o Verbo e Deus. E o Verbo era Deus. O Verbo, se você traduzir do grego, aquela palavra, você vai falar que é a palavra, ou ação, ou aí, extrapolando até para os dias de hoje, é a informação. Então, no princípio, era a palavra, era a ação, era a informação. Por isso que a gente diz, igreja, que Deus é a única causa que não tem causa. É a única causa não causada. Depois que Deus criou o universo, tudo tem uma causa e um efeito, causa e efeito, causa e efeito. Uma vez me disseram que a Bíblia responde tudo, menos de onde veio Deus. Aí agora a gente estudando um pouquinho mais, a Bíblia também responde isso. Da onde veio Deus? Deus não veio de lugar nenhum. Ele é. Ele simplesmente é. Ele é de eternidade a eternidade. Então Deus não veio de lugar algum. Ele é. Então a teoria do Big Bang, ela reforça a ideia de um Criador. Vamos discordar, os criacionistas discordam na questão da explosão. Por quê? Porque a explosão é uma situação em que provoca a desorganização das coisas, e não a organização. É nesse ponto de que nós achamos que Deus, olha, cria tudo a partir de uma explosão. Cria tudo a partir da palavra. Deus já criou organizado o sistema do universo. Veja que eu só estou usando conceitos da ciência objetiva para refutar a possibilidade e a probabilidade de vida surgindo do nada. Falei de cálculo de probabilidade, falei da entropia, lei da causa e efeito, da causalidade. Mas a fé dos evolucionistas de que não existe um Criador
é muito grande. E já que estamos falando da Terra e na origem da matéria, vamos falar um pouco de geologia, vamos falar da Terra. Né? Falei do Big Bang, agora vamos tratar dos dinossauros. Né? Porque é um assunto que me incomoda muito, igreja, que a gente vê sempre postulando aí em documentários, é a datação dos fósseis. Tá? Datação dos fósseis em milhões de anos. Vou dizer para você, igreja, a geologia não tem ferramenta confiável para fazer a datação de rochas. Não é confiável as ferramentas que ele tem para datação de rochas. Então, a geologia, para datar uma rocha, ela se apoia nos fósseis, na paleontologia, né? Na datação dos fósseis. Então, ela encontra um fóssil e fala, esse fóssil aqui tem tantos, aí tem tal idade na tabela evolucionista. Então ele fala, então essa rocha tem essa tal data. Então a geologia se apoia na datação de fósseis, que por sua vez os fósseis, a datação dos fósseis, se adotam em premissas evolucionistas. É uma tabelinha feita por evolucionistas que não tem comprovação científica. É uma postulação que eles têm, mas que não tem comprovação científica. Então vou detalhar mais um pouco aqui. Vou repetir de forma pausada. A datação de rochas é feita na idade dos fósseis. Na idade dos fósseis índice, que eles chamam. Alguns fósseis selecionados para caracterizar uma certa era, uma certa data. Só que a datação dos fósseis, ela é feita na premissa do evolucionismo, uma tabela evolucionista, que é uma tabela foi feita sem comprovação científica. Conclusão, a datação das rochas também segue uma premissa evolucionista. Vê como essa teoria da evolução, ela permeou a biologia, foi para a paleontologia, foi para a geologia, foi para a astronomia. Você vê que ela permeia. Só que ela fala muito mais da cosmovisão dos cientistas, ou seja, na fé, na crença dos cientistas, de que não existe um Criador do que os fatos da natureza. A geologia incorporou a datação dos evolucionistas e isso ficou sedimentado nos meios científicos. A datação de milhões e bilhões de anos de idade da Terra e de fósseis é dado como provado. É falado assim como se fosse provado, e não foi, igreja. Não foi provado. As diferentes camadas de sedimentação, com o respectivo grupo de fósseis, indicam que nenhuma datação da coluna geológica tem confiliação com o mundo das espécies. Vou mostrar para você essa tabelinha. Essa aqui é a tabelinha dos fósseis índices com a respectiva era geológica datada aí cada um em milhões de anos. Dá para enxergar direitinho? Só que isso aqui é papel, igreja. O papel aceita tudo. Isso aqui é uma conjectura evolucionista. Essa base aqui, daqui para cima, é uma conjectura evolucionista. Quando a gente vai ver no campo, quando a gente vai ver os sítios arqueológicos de fósseis, está tudo misturado, igreja. Tem fóssil de peixe aqui, esse peixe aqui, por exemplo, é um mistério. É o selacanto esse aqui, ó. É um mistério. Ele está em tudo quanto é coluna. Tem sítio arqueológico que está de cabeça para baixo. Eles pintam isso aqui como um realismo. E essa é uma imagem que eu coloquei já no primeiro vídeo. Quando você vai ver no campo, quando você vai ver no registro fóssil, é igual aquela pintura de Picasso.
em que o nariz está no sovaco, o olho está no pé, o cotovelo está torto. Está tudo misturado. Na realidade, quando vai se ver no campo, está tudo misturado. Eu vi documentários na Serra do Araripe, aqui no Brasil, que tem um geoparque, que tem um local onde é, vamos dizer, um cemitério de fósseis. Tudo misturado. Tudo misturado. Tudo ali. Sabe o que se indica, igreja? Não foi milhões de anos depositando um em cima do outro. Isso indica que eles viviam juntos, eles foram enterrados juntos. Na verdade, indica que eles foram enterrados juntos, porque eles eram da mesma época. A teoria da evolução, igreja, não consegue explicar a grande diversidade súbita na Terra. Quando você olha aqui, eles falam do pré-cambriano, que é a origem da vida, que eles falam que o pré-cambriano é a origem da vida. Só que depois do cambriano aqui, você encontra de tudo. E até mesmo no cambriano, até os mais simples seres vivos, eles têm uma complexidade absurda, igreja. Como é que pode você sair do nada e aí você encontrar já fósseis com uma complexidade absurda? Você tem insetos que eles colocam como inseto, coisa simples. Com olho, igreja. O olho é um absurdo de se explicar para um evolucionista. Porque são um conjunto de células diferentes que tem que ser criadas ao mesmo tempo para dar um resultado. Só que tem que ser tudo ao mesmo tempo, de uma vez só. Como é que o evolucionista explica milhões de anos para um olho? Não tem como. E até os seres mais simples têm olho também. Tem seres muito simples que têm olho. Os evolucionistas também têm dificuldade, porque o mesmo fóssil é encontrado em diversas camadas. Mostrei aquele peixe lá, o selacanto. Ele está em fósseis e ele é datado de milhões de anos. Só que eu vou dizer para você, ele é um fóssil vivo, porque ele é encontrado até hoje. Quer dizer, como é que, pela teoria da evolução, como é que um peixe se mantém igualzinho por milhões de anos? Aí eles dizem, porque não... Aí os evolucionistas falam, não, ele não teve evolução. Mas a teoria de vocês é que há evolução. Então, igreja, os fatos comprovam a nossa tese. Comprovam a nossa tese. E aí, falando dos fósseis, vamos falar dos dinossauros, que é um assunto que encanta as pessoas. Só que toda vez que fala do dinossauro, tem que falar a data dele, de milhões de anos. Porque quando falta argumento científico, igreja, quando falta argumento científico, começa o fake news. Começa a propagação de ideias erradas. Para quê? Para ganhar o coração das pessoas. Mesmo sendo apoiado numa mentira. Então o dinossauro, datado de milhões de anos, ele tem esse condão de propagar uma ideia falsa, de modo atraente. E aí depois fica difícil a gente restabelecer a verdade dos fatos. Retornando ao capítulo 1 da novela Gênesis, que está passando na Record. Se intimidou, colocou duas criações para acomodar o pressuposto de que os fósseis têm milhões de anos. Isso aí é chamada fake theory.
São as fake teorias, são teorias fakes, né? A datação dos dinossauros é uma teoria fake. Então eu vou te dar provas. Vou te dar provas. Todas as culturas antigas do mundo, do Oriente ao Ocidente, tem um animal que aparece em praticamente todas. Aí nós estamos falando agora de antropologia, que são os dragões. Cada região tem nome. Cada região tem um nome diferente. Mas as características do animal, elas são semelhantes. Só que não, dragão é mito. Dinossauro já foi extinto há milhões de anos. Se você pegar na China, por exemplo, na China antiga, existem estátuas de animais idênticos aos dinossauros. Como é que se explica isso? Os chineses já eram paleontólogos na época? Já estudavam ali os ossos? Não. Isso é uma ciência atual. Os chineses reproduziram aquilo que eles viram. Na China existem esculturas imitando vários tipos de dragões, mas todos eles se encaixam perfeitamente na descrição de dinossauros. Eu vou colocar um aqui, olha aqui, ó. Olha um exemplo. Aqui no canto é a estátua encontrada na China antiga. Exatamente igual a esse dinossauro que está do lado dele. Ou seja, isso aqui é uma prova real, do mundo real, de que o homem foi coexistente com o dinossauro. Será que os chineses tiveram premonição? Outro exemplo aqui, outra estátua. Essa estátua aqui, exatamente com a similaridade da aparência de um dinossauro reconstruído aqui. Isso aqui é um fato. Isso aqui não é papel. Essa estátua é real. Da China antiga. Quer dizer, quando a gente vai para os fatos, igreja, quando a gente vai para o fato encontrado na natureza, reforça a nossa tese. Veja só, na China tem o calendário dos signos, tem o calendário dos anos. Cada ano da China é um animal diferente. É o ano do coelho, é o ano do rato, é o ano do tigre, é o ano do cachorro, enfim. E tem o ano do dragão. Por que todos os animais são animais reais? E só o dragão é mito? Isso é um fato. Na China tem um calendário com o dragão. Por que todos os outros animais são reais e só o dragão é mito? Em centenas de outras culturas do mundo, isso aí a gente encontra muito, muito, muito. Pintura rupestre na caverna. Então aparece lá o caçador, os animais, o boi, o cavalo, e aparece a figura de dinossauro. Por que todos os outros são tratados como uma exposição real? Ah, mas ali o dinossauro é mito. Será que os homens de antigamente das cavernas adivinharam o formato dos dinossauros? Olha só. Isso aqui é uma pintura rupestre. Desenho encontrado, pintura rupestre. Um animal que a gente não vê nos dias de hoje. Não existe similaridade. A similaridade é com os dinossauros.
Como é que eles adivinharam o formato? Mais uma pergunta. Só que isso aqui é real. A pedra está lá, a rocha está lá, a pintura está lá. Aí os criacionistas, eles mostram aquelas camadas geológicas. Os evolucionistas mostram aquelas camadas geológicas. Sabe aquelas camadas geológicas que a gente encontra, por exemplo, no Grand Canyon, por exemplo? Camada após camada. Eles falam, ah, não, aquilo ali, cada uma é milhões de anos. Cada uma é milhões de anos. Viu? Agora eu digo para você, um exemplo idêntico dessas camadas geológicas foi feito em semanas. Foi feito em semanas. O que os evolucionistas, por exemplo, no Grand Canyon, por exemplo, aquelas camadas geológicas, que os evolucionistas falam que se formou em milhões de anos, na explosão do vulcão do Monte Santa Helena nos Estados Unidos, formou-se um mini Grand Canyon, com todas aquelas camadas geológicas em semanas. A lama piroclástica, aquela lava quente, foi gerando as camadas sedimentares. Então formou um cânion de 180 a 200 metros de altura, com todos aqueles níveis diferentes. Procura no Google. Monte Santa Helena, erupção do Monte Santa Helena. Você vai ver, foi em 1980, lá nos Estados Unidos. Qual o resultado? É um cânion, com aquelas divisões de camadas sedimentares. E a ciência objetiva, ela já provou que uma rocha, em determinada pressão e temperatura, ela é formada em semanas, pode ser formada em semanas, não em milhões de anos. Então, igreja, a datação geológica das rochas, ela é um pressuposto evolucionista. E é isso que a gente não pode se intimidar, igreja. Infelizmente. Essas camadas geológicas, igreja, que falam de milhões de anos, na verdade, tal como foi no Monte Santa Helena, formada em semanas, ela foi, quando você vê um Grand Canyon, quando você vê as diversas formações geológicas existentes com aquelas camadas sedimentares, elas foram formadas em um único evento. Óbvio, pode ter durado semanas, que é a teoria do catastrofismo, que nós criacionistas conhecemos como o grande dilúvio. Então, quando a gente vai para os fatos, que é o quê? Camadas sedimentares se formando em semanas, não em milhões de anos, é comprovado cientificamente. Quando você vê fósseis amontoados, tudo uma camada em cima da outra, indica catastrofismo, indica que foi uma violência que aconteceu. Foram enterrados juntos aqueles fósseis. Até outro dia mesmo eu estava assistindo um documentário de caçadores de fósseis no deserto. Ele falou, olha, esse aqui é uma escama, é um jacaré pré-histórico. Ou seja, no meio do deserto o cara achou um fóssil de um animal marinho. Isso é um fato, igreja, que indica o quê? Houve um derramamento de águas global. Se você pegar o pico do Himalaia, lá no alto dos mais de 8.000 metros, existem fósseis, fósseis marinhos, concha marinha, lá no Himalaia. O que significa, igreja? O Himalaia não estava tão alto, ele estava no baixo. Teve água em cima
E aí eles subiam através das tectônicas e placas. E isso a gente chama de catastrofismo, dilúvio. Algo que pode ser comprovado pelos fatos. Mas a multidão prefere as fake theories, né? Ou as teorias falsas, né? Porque falam do coração. Porque quando você fala de um Deus criador, muda a visão das pessoas. A visão muda. Fala, opa, tem um Deus criador. E quando você fala de um Deus criador que julga, que é o caso do dilúvio, aí a turma não quer nem falar. Não quer nem mencionar. Então veja como a própria ciência ela usa de artifícios para mudar a cosmovisão das pessoas. Mas como eu falei, a boa ciência não é uma oposição à fé. Pelo contrário. A boa ciência aponta o Criador. Olha como a ciência engana. A má ciência engana, na verdade. A má ciência engana. Grandes e sérios historiadores como Marco Polo, Heródoto, Alexandre Grande, Flávio Joséfo retratam nos seus escritos figuras que se encaixam perfeitamente com os dinossauros. São historiadores, que eles usam esses escritos para entender o que ocorreu no passado, nos governos, dos países, etc. Mas quando ele relata esses animais, ah não, isso aqui é lenda, ele retratou uma lenda. Mas ele está retratando de forma objetiva. Ah não, mas é lenda. Então eu dei mostras na literatura, dei mostras em pintura rupestre, escultura, na cultura chinesa, no calendário chinês, que os dinossauros foram coexistentes ao ser humano. Eles estão extintos? Sim, estão extintos. A predação, o dilúvio, ele exterminou todos os animais terrestres. Os marinhos podem ter sobreviveram, os terrestres foram dizimados, junto com todos os homens. Sobraram alguns poucos ali que Noé salvou. Desses ali, eles se procriaram, eles se reproduziram. Mas, obviamente, teve a predação humana, que extinguiu os dinossauros. Então, igreja, são os fatos. Quando a gente olha para os fatos, a boa ciência aponta para o criacionismo. Eu queria que essa palavra, igreja, falasse melhor ao coração de vocês. E na próxima live de estudo, igreja, na próxima live vai ser diferente. Aí vai ser mais Bíblia. Eu vou trazer versículo a versículo de Gênesis, né? Quais foram as fases da criação. Como é que Deus trabalhou na criação da terra para poder chegar até o homem. E aí a gente vai se aprofundar. Versículo a versículo. Aí vai ser Bíblia na mão. Tá? Para a gente poder... Eu já dei bastante ferramentas para refutar o evolucionismo. Informações. Agora nós vamos na fé do criacionismo bíblico. Né? Porque a existência de um Criador é fato. Agora o Criador que está na Bíblia é o que a gente vai estudar. É o nosso objeto de interesse. Eu agradeço imensamente a oportunidade. É com grande alegria que eu faço esses vídeos. Eu fico até ansioso para poder passar essas informações para vocês. É glorioso o trabalhar de Deus. É glorioso quando a gente enxerga na natureza e vê na natureza até aqueles micro-organismos mais simples. A complexidade de Deus está ali. Né? Ele pode ser simples aos olhos nus, né? Mas quando você entra dentro dele ali,
a complexidade é absurda. É aí que é a digital de um Criador maravilhoso. Que o Senhor possa falar melhor ao seu coração. Que a gente possa ter essa palavra no coração e não se intimidar. Não se intimidar. Infelizmente, mais uma vez, teólogos se intimidaram. Mas a Igreja de Deus precisa ter essa confiança no relato fiel da Bíblia. Eu vou encerrar. Agradeço minha esposa que está aqui coordenando, o pastor, a pastora. Que em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Que a palavra de Deus possa ser transformadora na vida de vocês. Eu vou encerrar com a divisa cristã. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém, Jesus. Obrigado.